Uruguai começou a venda de maconha em farmácias. É o primeiro país do mundo onde o Estado vai controlar o cultivo, também o empacotamento e a venda legal da substância, da maconha. 30 farmácias do país estão registradas para vender a maconha ao preço de US$ 1,30 por grama. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o agente da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Leonel Hadi, e a psiquiatra e diretora do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Roberta Grutner. Sejam bem-vindos. Obrigada. A discussão é polêmica, por isso eu já vou abrir o nosso WhatsApp, né? Vão ter participações, acredito eu, em defesa e também contrárias à ideia. Você pode participar pelo 99588-2374 com perguntas e até mesmo a sua opinião. 99588-2374, esse é o nosso WhatsApp, mas só valem participações por texto. Bom, vamos começar a discussão. O país vizinho aqui, o Uruguai, chegou à conclusão que a guerra às drogas não estava diminuindo o consumo, ou ainda nem diminuindo o consumo, e ainda aumentava a violência. Dá para comparar essa situação com a do Brasil? E até mesmo essa observação que eu fiz aqui no início, algumas pessoas contestam, né? Acham que não é bem assim, que o consumo pode ter aumentado no Uruguai. Algumas pesquisas, pelo menos, que circulam na internet, a gente nunca sabe também a veracidade delas, né? A fonte, enfim, mas uns defendem, utilizam esse argumento. Olha, não é bem assim o que está acontecendo no Uruguai. Quero saber a perspectiva de vocês, começo com a doutora. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Luiz Gustavo. Olá. Maconha faz mal à saúde. É uma droga alucinógena que pode estar trazendo danos irreversíveis no cérebro, causando psicoses, e está associada a acidentes automobilísticos, está associada a doenças mentais, a doenças do comportamento. Então, acho que a primeira mensagem é essa: maconha faz muito mal à saúde. Um cigarro de maconha é comparado, em termos de malefícios para a saúde, a 5 cigarros de tabaco fumados um atrás do outro. Ele tem 50% a 70% mais substâncias cancerígenas que o tabaco. Então, maconha não tem nada de natural, não tem nada de zen e, muito pelo contrário, é uma droga que tem um risco grave à saúde do indivíduo. Perfeito. Não, eu acredito assim, em relação ao debate sobre as drogas, quando a gente fala em legalização, né, esse debate não significa dizer que a gente está incentivando o consumo, que eu acho que é importante deixar claro exatamente isso. Eu acho que toda droga ela tem um risco ao ser consumida, tanto as drogas legais hoje, que são legais, como o álcool, como o cigarro, a maconha. Bom, os remédios tarja preta, se a gente for olhar, tu abre ali né, a bula, tu fica apavorado com os efeitos colaterais que tu pode ter. Então, eu acredito que toda droga, ela tem um risco, tem um dano, e a gente não pode entrar numa situação achando que, não, vamos legalizar e vamos usar porque não dá nada, essa droga aqui ela é inocente. Não, toda droga ela tem um efeito colateral, ela tem um risco ao ser consumida, e isso tem que ficar claro. O que a gente tem que debater hoje é se a guerra às drogas, que começou, esse projeto que a gente tem sendo colocado em prática no Brasil, começou com o Nixon lá na década de 70 nos Estados Unidos, que é o War on Drugs, que tinha uma ideia de, então, através da militarização desse combate às drogas, reduzir o consumo. Muito depois também baseado naquelas campanhas lá da lei seca nos Estados Unidos, que mostrou que foi um fracasso a lei seca, né? Mas, enfim, dentro dessa lógica puritana e tal, de que, bom, vamos através do militarismo, nós vamos conseguir reduzir o consumo e salvar a nossa população e tal. Então, daí os países da América Latina, que são os grandes produtores, né? Colômbia, Peru e tal, tiveram grandes aportes ali. Então, vem desde a década de 70 essa lógica. Então, quer dizer, sim, Uruguai e Brasil têm similaridade nessa questão da guerra às drogas e nesse tipo de debate sobre, bom, vamos continuar combatendo com violência ou vamos fazer um outro debate, que é a legalização ou controle de danos, né? Enfim. Sim. Bom, então, pelo menos para o início da nossa conversa, chegamos a um consenso de drogas fazem mal, ponto. Sejam elas qual forem. E detalhe, a maconha, que por muitos é defendida como algo natural, que vem da natureza e tudo mais, né, tem os seus malefícios. Então, isso é consenso entre a gente. O que a gente vai começar a discutir agora é a política de combate, né? Como a gente pode, não só na questão do usuário, mas a gente sabe do poder do tráfico de drogas hoje no Brasil. Bom, em termos de violência, essa medida pode reduzir a criminalidade ou até mesmo vai incentivar o uso, e com mais usuários a gente sabe que o mercado se fortalece. Nessa perspectiva, doutora,
dá para a gente imaginar que algumas drogas, como a maconha, poderiam ter uma certa tolerância, espaços para serem usados, né? Ou até mesmo um horário, ou pessoas indicadas para o uso, que realmente precisem de algum efeito que a maconha traz? A desassistência em saúde mental, ela é um fator de risco na população para a violência. Ou seja, você não ter uma política em saúde mental que contemple o tratamento para a dependência química de maconha, outras drogas, inclusive até mesmo o álcool, acarreta nessa população um aumento de 8 vezes mais violência do que se tiver, por exemplo, o tratamento assistência. Um paciente com um transtorno mental tratado, ele tem uma chance 2 vezes menor de ser violento do que a população geral. Então, uma das coisas principais é poder salientar que a assistência em saúde mental, ela sim salva vidas e especialmente diminui a violência na sociedade. Então, a política quanto ao controle em termos de criminalização, descriminalização, sim, é um fator importante para a gente discutir, mas é essencial que a gente possa possibilitar para a população assistência e cada usuário, cada pessoa que usa determinada droga, ela vai ter um efeito e ela precisa de um tratamento. E esse tratamento tem que ser individualizado. Tem pessoas que vão usar a substância e vão precisar serem internados compulsoriamente, vão precisar da internação e ir para uma fazenda terapêutica, vão precisar depois continuar atendimento ambulatorial. Eles precisam de atendimento. Sim. Já outras conseguem deixar de fazer o uso contínuo com um atendimento ambulatorial, enfim. O que nós precisamos deixar claro é que sim, nós precisamos de uma política em saúde mental eficaz. Nesse caso, seria preventiva até mesmo? Preventiva, claro. E também de tratamento. O que nós sabemos? Por exemplo, 40% dos crimes cometidos nos Estados Unidos vão detectar no sujeito, no criminoso, naquele momento tem o teste positivo para maconha. Então, o que daria para dizer? Que a maconha, assim como o álcool, por exemplo, pode favorecer a violência. No momento em que a gente consegue que as pessoas usem menos, a gente vai ter menos violência. Sim. E tem pessoas que não conseguem deixar de usar. Tu não sabe quem é que vai ser a pessoa que vai ficar viciada, ou seja, adita àquela substância, e quem não vai. Então, na verdade, é uma roleta russa quando se fala em experimentação. Sim. E a descriminalização poderia, né, nós temos aí, por exemplo, no Uruguai, o aumento do número de homicídios com a possibilidade do uso, né, com o aumento, enfim, da maconha. Do uso da maconha, sim, né? A partir dessa nova política. Então, se isso realmente está associado ao aumento do uso, bom, tem um forte indicativo. Nos Estados Unidos, locais onde liberaram a maconha, se observou 30% do aumento de acidentes de carro com morte. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós já temos no HPS uma pesquisa feita pelo Dr. Pechansky, da URGS, onde mostra que os acidentes automobilísticos com óbito, eles estão mais associados com o uso da maconha do que com o uso do álcool. Sim. Então, é uma coisa grave e aí nós vamos ter que também poder pensar em, além da balada segura, ter o bafômetro, nós vamos ter que ter também a dosagem do canabiol, né? Enfim, de poder ver se essa pessoa está... São Paulo já foi testado aqui no Rio Grande do Sul. Tem um projeto. O drogômetro que eles chamam. Tem um projeto. A PRF tem também, a Polícia Rodoviária Federal tem. E aqui sim, acho que estavam em aquisição aqui para o Rio Grande do Sul. Sim, a expectativa era para o início do ano, não sei. É fundamental, fundamental. Não sei se é por causa da crise econômica, se o Estado não conseguiu se equipar, mas a tendência era que começasse em março desse ano. A gente até noticiou aqui. Mas, por enquanto, a gente não... Mas em relação à possibilidade de redução da criminalidade, né, que eu acho que é o ponto-chave, talvez, do debate sobre a legalização das drogas, principalmente no Brasil, né, que a gente vive índices absurdos de violência, com índice de homicídios assim, altíssimos. Eu acho que a gente está no top 4 assim, de países com o maior número de homicídios no mundo. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi a vinculação do tráfico de drogas e dos homicídios em Porto Alegre.
E o que a gente vê, né? Basicamente, 80% dos notificados que a gente consegue a resolução tem vinculação direta com o tráfico de drogas. A gente tem uma lei, a 11.343, que é hoje a lei que regula a questão do combate, de como funciona a lei de drogas no Brasil, que é de 2006, que desde então ela tinha o objetivo de encarcerar então os traficantes, dentro da lógica de, bom, vamos prender mais pessoas, prender mais traficantes, isso vai fazer com que eles se enfraqueçam, o tráfico se enfraqueça, as pessoas deixem de consumir. Sim. E a gente consiga tira o usuário da situação da criminalidade, que antes ele era considerado um criminoso por estar fazendo consumo, coloca ele numa situação de despenalização. Isso que é bom deixar bem clara a diferença, né? No Brasil hoje a gente tem uma despenalização, que é o quê? O usuário, ele não tem uma penalidade assim no sentido clássico, que é a cadeia, ou máximo ele vai receber uma advertência, vai ter que fazer um trabalho comunitário, dependendo da graduação ali. Então, a gente tem a despenalização hoje que funciona no Brasil. O que está se discutindo hoje no STF é a descriminalização, que é tirar do Código Penal, né, aquele quem estiver portando maconha, que é o debate hoje é sobre a maconha, o usuário que estiver portando maconha, ele não está mais cometendo crime algum, ou seja, nem vai ser feito nenhum termo de circunstanciado, nem nada. E o que o Uruguai fez, que é um passo adiante, seria a legalização. Então, além de não ser crime, tu ainda tem uma regularização do mercado para fazer esse comércio. Perfeito. Que é o que acontece em alguns estados dos Estados Unidos, principalmente o Colorado, que é o mais famoso, que legalizou o comércio de maconha e em um ano eles tiveram um lucro ali, o governo teve em impostos 300 milhões de dólares, né, somente da venda da maconha. E o que eles fizeram com esse dinheiro? Investiram todo esse montante de 300 milhões de dólares, uma parte retornou para a população, porque eles têm uma política lá de retornar impostos quando extrapola o teto que eles colocam. Sim. E a outra parte foi para a educação, eles investiram em educação. Segundo relatos lá da região, eles tiveram um forte impacto sobre os grupos criminosos mexicanos, que são os grupos que controlam o tráfico de drogas naquela região do Colorado. Perfeito. Então, na verdade, eu acho que o debate tem que ser feito dessa forma. Hoje, por exemplo, na ilegalidade, o consumidor que vai numa boca de fumo fazer o consumo e financiar o tráfico de drogas, porque é um monopólio da criminalidade, que está totalmente fora do Estado, a gente não tem como nem fazer... Claro, se legalizar também não vai acabar o tráfico, mas a gente poderia ter um impacto, né? Ter um impacto sobre esse grupo, porque hoje é um monopólio. E o que a gente tem que pensar hoje, a pessoa vai lá naquele lugar consumir maconha, ele já vai ser ofertado cocaína, vai ser ofertado crack, vai ser ofertado misturas de um conteúdo ali, de uma substância que não se sabe a procedência, que acaba aumentando a dependência dele, ele acaba financiando a violência através desse processo. E aí as pessoas às vezes pensam assim, mas então tem que pegar e penalizar de novo o usuário. Afinal de contas, se ele está consumindo, a gente tem que... Sim, daí o usuário, então, que é consumidor, vai ser colocado dentro do sistema penal, no presídio, explodir mais ainda o sistema carcerário, para continuar usando, porque ele não vai parar de usar. A gente sabe que hoje são cooptados, né, para dentro do crime, vão fazer serviço aqui fora, porque senão lá dentro é obrigado. Vão pagar. Exato. Bom, eu quero pegar 2 pontos da nossa conversa, eu quero voltar nisso da questão dos impostos, né, para a gente não deixar passar. E também vou nas perguntas aqui dos nossos telespectadores. O Diário da Restinga, por exemplo, pergunta e dá uma deixa, né? Eu não consumo, mas caso liberado, quantas gramas uma pessoa poderia portar e se essa pessoa poderia fazer o próprio plantio, né? Hoje, até para a gente, nessa despenalização, hoje, o que é considerado um usuário? Aí que tá, esse é o problema, né? A gente tem o conceito é aquilo que o policial encontra na hora da abordagem, né? no local, é subjetivo demais. Claro, existe mais ou menos algumas regras, mas acaba sendo extremamente subjetivo. E em relação à discussão hoje sobre a descriminalização, que é a discussão do STF, está sendo discutido daí qual seria essa quantidade. Mas dentro da descriminalização não seria permitido ainda o plantio próprio. Tá. Que é diferente do Uruguai, que é legalizado. Perfeito. No Uruguai, eles fizeram uma organização onde a pessoa que vai na farmácia, que na verdade não é uma farmácia, vai no local lá comprar a maconha, ela coloca a digital e ela tem um limite de uso de maconha no mês, que vai até 10 gramas, mais ou menos. Doutora, agora a pergunta é para a senhora. A Luísa de Porto Alegre pergunta, e eu já encaixo com a outra questão que eu ia trazer, depois eu volto para o Leonel, que tem a ver com o que o Leonel falou. A Anvisa reconhece a maconha como planta medicinal.
Qual a diferença entre o composto para o uso medicinal e o recreativo? E se esse dinheiro dos impostos, por exemplo, que se arrecada, vamos lembrar aqui do Uruguai, na Holanda também, do comércio da maconha, seja medicinal ou recreativo, se ele poderia... A pergunta seria assim, custo-benefício. Se poderia ajudar nessas políticas de prevenção à saúde mental. Nós sabemos que atualmente a maconha hoje lá nos Estados Unidos é vista como o ouro verde. Pessoas estão lucrando com a maconha de uma forma absurda e enriquecendo com o chamado ouro verde da atualidade. Então, um sujeito aplicou $1.500 há 4 anos atrás numa agência que vai financiar a maconha, ele hoje tem R$1 milhão. Então, é mais de 1000% em cima daquilo que ele aplicou. Isso é uma coisa importante. Então, tem toda uma questão de lucro, mas não um lucro para a população, um lucro individual. Sim. Tá? Outra coisa importante é a questão da medicinal versus recreativa. Não tem trabalhos científicos embasados em evidência, controlados, como a gente chama, com toda uma questão, porque existem trabalhos científicos, mas que eles não podem ser extrapolados. Eles são feitos em determinadas regiões, com determinados tipos de pacientes ou com determinados que eles não podem ser generalizados. No caso da maconha, não há nenhum trabalho científico que possa ser generalizado e nos Estados Unidos também não é reconhecida como medicinal e aqui é tal e qual aquela droga para câncer que esses tempos aí liberaram e sabíamos que não funcionava. Já está respondendo a pergunta do Bernardo, por exemplo, né? Se, por exemplo, descriminalizar ajudaria na pesquisa para que se desenvolvesse uma droga que não se fumasse, por exemplo, e se tivesse o princípio ativo. Mas se o princípio ativo já é questionável, né? Já é questionável cientificamente. O que é mais importante é nos darmos conta que a substância da maconha queima neurônios, ela tem toda uma alteração, ela faz com que as células cerebrais, né, os neurônios, eles se dividam, altera toda a questão de espermatozoides, dá problemas genéticos em mulheres, então é um horror. Não, eu imagino, agora eu não posso também ficar alheio à discussão quando eu vejo que o álcool é extremamente desastroso na nossa sociedade e ele é comercializado. Não que eu acho que isso justifique um erro, justifique o outro, né? Com certeza. O que a gente está tentando achar aqui é um meio termo, é o custo-benefício que eu estou querendo dizer assim, porque afinal de contas, se a gente for resgatar na história, não é uma novidade também a maconha consumida, né, pela humanidade. Agora, em cima dessa questão do custo-benefício, eu pergunto para o Leonel, dá pra gente imaginar que se, por exemplo, se descriminalizassem o uso da maconha, realmente o tráfico iria enfraquecer? Porque, por exemplo, na Holanda, eu já fui pra Holanda e existem traficantes na Holanda que comercializam outras drogas na área central ali do Red Light District, onde ficam ali os cafés, né? E também ficam a zona, como o pessoal costuma ir lá, é o principal ponto turístico de Amsterdã, e ali os traficantes estão presentes, até hoje. Sim, mas o nível de violência, claro, é uma questão cultural, estrutural, de má distribuição de renda, enfim, a gente pode discutir a questão da violência do Brasil, que é um case... A maconha fomenta ainda. A maconha fomenta o tráfico, mas o que eu acho importante a gente observar é que dentro da legalidade, dentro dessa ideia de ainda continuar sendo feito o comércio, o cigarro, se a gente for lembrar aí, na década de 80 era um charme fumar, né? As pessoas consideravam, claro. Exato, fumavam em casa, fumavam frente dos filhos. Até a década de 90 era isso aí. Desde que foi instaurada essa nova lógica em relação ao cigarro, de proibir campanhas publicitárias, de ter uma campanha de conscientização, de reduzir os espaços das pessoas fumarem. Hoje em dia, um fumante é visto, às vezes, como um pária, assim, né? As pessoas meio que... fica até constrangedor, assim, tá fumando, né? É feio hoje. É feio. As pessoas te interpretam Mas o que mal. acontece? Existe uma política focada na redução do consumo do cigarro. E essa política teve um sucesso de 30% de redução do consumo e isso vem aumentando, vem reduzindo o consumo paulatinamente. Não foi feita uma campanha em relação ao álcool, que continua tendo publicidade. O que é um absurdo. Que é um absurdo, que deveria, não poderia ter campanhas publicitárias como tem, enfim. O que eu quero dizer é que talvez, quando tu traz para a legalidade uma substância, tu consegue fazer um debate sério. Porque desde a Lei 11.343, que aumentou as penas para os traficantes, que aumentou o encarceramento, que fez explodir boa parte do nosso sistema prisional da forma que está a ação de pequenos traficantes,
houve uma explosão de 200% a 300%, dependendo do cálculo que tu faz, desde 2006 até hoje, em número de traficantes presos, permanecendo muitos deles algum tempo considerável. E houve um aumento simultâneo no consumo das drogas ilícitas no Brasil nesse período. Sim. Enquanto países que tiveram políticas mais progressistas nessa área, houve uma pequena redução. Se estabilizou num determinado número ali, mas não houve uma explosão como se imagina que, vamos legalizar agora, todo mundo vai querer fumar maconha, vai virar maconheiro e tal. Não é isso, entende? Mas a gente tem como fazer discussões, até daí, claro, a gente poderia fazer um debate muito mais profundo sobre liberdades individuais, quem é o Estado para dizer o que a pessoa pode ou não fazer da sua vida, enfim. Né? Agora, o que eu acho importante é isso, existem resultados práticos que a gente pode ver no próprio Brasil de drogas que são lícitas e que se conseguiu fazer uma campanha séria e de redução do consumo. Bom, gente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Olha, o tema é tão polêmico, tá chovendo perguntas. Eu vou convidar para que a gente possa restabelecer esse debate daqui a um tempo. Sim. Né? A partir até mesmo da observação do que está acontecendo no Uruguai, dessas transformações que a gente está vendo. Mas que ficou claro uma coisa. Número 1, drogas não é legal, qualquer tipo de droga. O que a gente está querendo nessa discussão é achar um meio termo, um custo-benefício, tanto para as nossas forças policiais, que hoje sofrem bastante com o tráfico empoderado, né? E para a questão de saúde mental, eu gostei da observação da doutora, que acima de tudo, a prevenção, a saúde mental da população em primeiro lugar, para que ninguém tenha que ter uma fuga com qualquer tipo de substância, seja ela qual for. Perfeito. Muito obrigado por aceitarem esse desafio, que é um tema tão polêmico, estarem aqui, especialmente o Léo, que veio defender uma coisa que a gente sabe, que hoje, na hora de julgar, falar na frente da televisão é uma coisa, falar na roda de bar é outra. Né? Com certeza. Então, por isso, eu achei muito nobre da parte de vocês estarem aqui com a gente. O convite está feito, tá? Não, tamo aí. Obrigada. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado.